Boa noite, galera. A gente está dando continuidade hoje ao capítulo 3 de João, do Evangelho de João. Como nós já vimos, nós estudamos o significado da expressão verbo, que é usado no capítulo 1. Entendemos quem é Jesus à luz do mundo. No segundo capítulo, nós estudamos sobre o primeiro milagre manifesto de Jesus, que foi a transformação da água em vinho. E a gente falou sobre todas essas implicações desse primeiro milagre. Também vimos a purificação do templo. Vimos que Jesus ficou super indignado quando entrou no templo e viu que havia pessoas vendendo e comprando dentro do templo, ou seja, não tinham respeito pelo templo. Nós aplicamos isso, falamos sobre a questão de o nosso corpo ser templo do Espírito Santo, falamos em relação ao respeito que a gente tem que ter pelas coisas de Deus, porque Deus é santo e Ele exige de nós também essa santidade. E no capítulo 3, ele está dividido em duas partes também. Só que dessa vez eu não vou falar tudo de uma vez, porque o capítulo 3 talvez seja o capítulo mais importante da Bíblia. Talvez seja ele que deu o real sentido do porquê de você ser crente e eu ser crente. Talvez o real sentido do porquê de eu e você termos aceito Jesus como Salvador esteja contido no capítulo 3, nessa primeira parte. Então a primeira parte eu vou gravar um vídeo e depois eu vou gravar um outro vídeo falando sobre a segunda parte. Na primeira parte a gente vai ver o encontro entre Jesus e Nicodemos. Jesus encontra um fariseu, um fariseu chamado Nicodemos vai até Jesus, e isso não era uma coisa normal. Se você for estudar na Bíblia, os fariseus não tinham costume de ir até Jesus. Quem eram os fariseus, para quem não sabe? Os fariseus eram um ramo do judaísmo, eram um ramo dos judeus, assim como havia os saduceus, e havia outras seitas dentro do judaísmo. E essas seitas tinham as suas interpretações particulares sobre a Bíblia, tinham as suas verdades. Os fariseus eram aqueles que eram considerados os guardiões da lei. Eram eles que conheciam muito da lei, eram eles que sabiam muito da lei, e era muito incomum que um fariseu fizesse aquilo que Nicodemos fez. O que Nicodemos fez? Nicodemos, tarde da noite, ele foi procurar Jesus. E ele chega perto de Jesus e fala assim: Jesus, eu sei que você é mestre, porque ninguém que não seja um mestre vindo de Deus teria autoridade para fazer as coisas que o Senhor faz. Nicodemos já estava observando os milagres de Jesus. Nicodemos já estava acompanhando a vida ministerial de Jesus de alguma forma, e aquilo estava impactando a vida de Nicodemos. Normalmente, os fariseus se aproximavam de Jesus para falar alguma gracinha, para poder confrontar Jesus de alguma forma, mas esse não era o caso de Nicodemos. Nicodemos realmente estava curioso, Nicodemos realmente estava querendo aprender com Jesus. A gente não sabe se Nicodemos foi tarde da noite procurar Jesus porque ele tinha vergonha de, como mestre da lei, procurar Jesus, os outros mestres da lei, o que eles poderiam pensar, já que Jesus era o mestre inclusive de uma região pobre, vindo de uma região pobre, sem representatividade. A gente vê que Jesus veio de Nazaré, lá no capítulo 1 a gente vê isso, e as pessoas já haviam um costume de achar que de Nazaré não se levantavam profetas, não se levantavam mestres, era uma região de pouca representatividade. Então pode ser que Nicodemos tivesse esse tipo de vergonha de chegar perto de Jesus e as outras pessoas verem. Pode ser também que não seja nada disso, pode ser que Nicodemos percebia que durante o dia Jesus estava sempre rodeado de pessoas. Jesus realizava milagres, Jesus tinha uma palavra de amor, uma palavra diferente, uma palavra de autoridade, Jesus expulsava demônios, Jesus curava. Então as pessoas estavam o tempo inteiro rodeando Jesus. Nicodemos queria bater um papo com Jesus, queria ter uma conversa com Jesus, uma conversa legal. Não dá para ser travada no meio da multidão. Uma conversa íntima não dá para ser travada no meio da multidão. E aquela conversa ali ia tratar de coisas muito importantes. Ia tratar de coisas que são fundamentais à nossa compreensão sobre salvação, a nossa compreensão sobre eternidade. E é por isso que a gente vai falar de forma muito cuidadosa sobre o capítulo 3 do Evangelho de João. Querido,
esse capítulo, eu lembro lá no início do estudo, eu falei que a gente ia tratar de algumas doutrinas, e a gente faz logo ligação de doutrina com coisa chata, com coisa que, isso aí eu não preciso saber não. Só que não é assim que funciona. Doutrina é alicerce, doutrina é base. Você quer ter fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então a tua fé tem que estar alicerçada, a tua fé tem que ser forte, porque senão a Bíblia também diz que qualquer vento de doutrina bagunça a tua cabeça. Então a doutrina mais importante da Bíblia consta no capítulo 3, nessa primeira parte. Então a gente vai ver que Nicodemos vai até Jesus e fala isso com Jesus. Jesus, eu sei que o Senhor tem autoridade, porque ninguém que não tem autoridade pode fazer as coisas que o Senhor faz. E aí Jesus poderia dar uma resposta daquele tipo assim, complacente, né? Realmente. Pois é. Bom, que bom que você reconhece isso em mim, mas Jesus não dá essa resposta. Jesus dá uma outra resposta para Nicodemos e entra diretamente naquilo que estava incomodando Nicodemos, por um simples motivo. Jesus conhecia a mente de Nicodemos, Jesus conhecia aquilo que estava passando pelo coração de Nicodemos, e Jesus percebeu que Nicodemos estava angustiado. Jesus chega para Nicodemos e fala assim, verdadeiramente eu te digo, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Aí Nicodemos olha para Jesus e fala assim, como assim? Nascer de novo? Ninguém nunca tinha falado sobre isso, gente. Hoje a gente ouve essa expressão, a gente conhece essa expressão, mas ninguém nunca tinha falado sobre isso. E aí Nicodemos perguntou, o que o senhor está querendo dizer com isso? Como pode um homem velho voltar para o ventre da mãe e nascer outra vez? Aí Jesus responde, o que eu lhe estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Duas interpretações para isso. A primeira interpretação, aliás, tem muitas interpretações para isso, mas eu vou te dar algumas interpretações para isso. Existem alguns ramos do Espiritismo que falam que Jesus estava falando sobre reencarnação. Querido, você faz uma leitura superficial sobre isso aqui, você vai perceber que não tem nada a ver com reencarnação, ok? Jesus não está falando que você tem que morrer, nascer de novo, morrer, nascer de novo, morrer, nascer de novo. Jesus vai falar que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E ele continua falando assim, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. E aí ele termina falando, portanto, não se admire da minha declaração de que é preciso nascer de novo. Querido, todos nós passamos por um nascimento. Primeira interpretação, todos nós passamos por um nascimento. Todos nós nascemos da nossa mãe, ok? Nós nascemos de um ventre materno. Então a gente passa por um nascimento. Mas todos nós precisamos passar por um novo nascimento, que é o Espírito Santo falando ao meu coração e ao seu coração, apontando para a cruz, apontando para Jesus e dizendo que a gente precisa ser salvo. Apontando para a cruz, apontando para Jesus e dizendo que a gente precisa retornar para o Senhor, que a gente precisa retornar para Deus, porque os nossos pecados fizeram separação entre nós e Deus. Então, nascer da carne, todos nós nascemos. Mas nascer do Espírito Santo é somente aquele que tem o coração tocado pelo Espírito Santo e deixa que a voz do Espírito Santo fale ao seu coração e entrega a sua vida a Jesus. Então, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Todos nascem da carne, mas nem todos nascem do Espírito. A primeira interpretação seria isso. Só que Jesus vai falar também que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então essa água que a gente está falando, também a gente poderia interpretar que é o batismo. Você precisa ser batizado. Você precisa criar uma aliança com o Senhor. Batismo é muito mais do que um rito de passagem, é um rito de entrada, muito mais do que um rito de entrada no cristianismo. Batismo é um testemunho que você está dando para as pessoas que estão ao seu redor. É um testemunho que você está dando de que você, quando entra na água, você testemunha de que você está morrendo para as coisas do mundo, você está morrendo para o seu eu antigo, está morrendo para aquela vida antes de conhecer Jesus, e quando você sai da água, você está dizendo para o mundo que você está nascendo para uma nova vida com Jesus. Então pode ser sim, que Jesus tenha remetido para o batismo. E o Espírito Santo
o nascimento pelo Espírito é o Espírito Santo falando no nosso coração, é o Espírito Santo mudando o nosso coração e apontando para Jesus Cristo, para o Jesus da cruz, mas também para o Jesus do terceiro dia que ressuscitou. Ok? Então, quando Nicodemos faz aquela pergunta para Jesus, o que significaria nascer de novo, não tem nada a ver com morrer e nascer, morrer e voltar para o ventre da sua mãe. Mas é nascer para uma nova vida com Cristo, mudar as suas atitudes, mudar o seu comportamento, viver debaixo dos preceitos de Jesus, viver debaixo das ordens de Jesus. Você não pode chamar Deus de Deus sem entender que Deus é Senhor. Você não pode chamar Deus de Pai sem entender que um Pai merece respeito, merece ser honrado. Então Jesus vai e fala isso para Nicodemos, dá essa explicação para Nicodemos, mas Nicodemos, ainda assim, ele não entende. E aí ele fala assim, lá no versículo 9, como é que pode ser isso? E aí Nicodemos pergunta, mas como pode ser isso? Ainda eu não entendi, eu continuo sem entender. Está difícil para mim, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, ainda está difícil. Aí Jesus responde, você é mestre em Israel e ainda assim não entende essas coisas? Eu afirmo a você que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e testemunhamos do que vimos. E mesmo assim vocês não querem crer em mim. Jesus agora não está falando só mais de Nicodemos. Jesus está falando também dos fariseus, da galera que andava com Nicodemos. E aí Jesus faz essa pergunta. Como é que pode vocês serem mestres em Israel e não entenderem isso? Uma coisa que eu posso apontar para a minha vida e para a tua vida é compreender o seguinte, você pode ser um profundo conhecedor da Bíblia, você pode ser um profundo conhecedor de qualquer outra coisa, e ainda assim não tem intimidade nenhuma com Deus. Você pode ser um cara que vai para a igreja todo dia, participa de todos os ritos religiosos, pode ser um cara até que de repente ore todo dia, mas se você não entender aquilo que Jesus quer dizer, se você não compreender aquilo que Jesus tem para a tua vida, e principalmente se você não tornar os ensinos de Jesus prática para a tua vida, não adianta absolutamente nada. Você vai continuar sem entender, você vai continuar se perguntando, vai continuar vazio, vai continuar faltando alguma coisa. Ok? Então é essa pergunta que Jesus faz. Como é que pode? Você é doutor, você é mestre de lei, e ainda assim você não entende essas coisas? Tá difícil, Nicodemos. Tá complicado, Nicodemos. E a gente vê isso acontecer conosco todo dia. Aí Jesus fala assim, no versículo 13, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, ou seja, o Filho do Homem. E no versículo 14, e como Moisés no deserto levantou numa estaca uma serpente de bronze, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Querido, agora começa o cerne do que é ser cristão. A parte mais importante, é o miolo do cristianismo. Isso aqui resume tudo aquilo que é o Evangelho, ok? Se a gente entende isso aqui, se a gente recebe isso aqui, toda a nossa vida muda. Pode ter certeza, se você entender isso aqui, toda a tua vida vai mudar. Jesus vai falar o seguinte, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser aquele que já esteve lá. Aquele que conhece as coisas de lá. Aquele que tem intimidade com o Pai. E ninguém tinha intimidade, tinha galgado a intimidade que Jesus havia galgado até então. Ninguém tinha a compreensão do reino, a visão do reino, a compreensão da plenitude de tudo aquilo que era Jesus, de tudo aquilo que era Deus até aquele momento. Jesus vem abrindo, descortinando, rasgando o véu para que você e eu pudéssemos entender quem era Deus. E Nicodemos estava vivendo aquilo ali naquele momento. Jesus estava dizendo o seguinte, eu sei exatamente quem é Deus, o meu testemunho é verdadeiro, eu sei exatamente o que é a salvação e o que é necessário para que essa salvação chegue até você, Nicodemos. Está na hora de você abrir teu olho, Nicodemos. Está na hora de você largar um pouquinho essa tua religiosidade e começar a enxergar as coisas da minha ótica. A tua ótica não te ajudou, porque se tivesse te ajudado, você não estaria aqui conversando comigo. Então, a partir de agora, vamos começar a enxergar as coisas da minha ótica. E aí Jesus fala assim, a primeira coisa que você precisa entender, eu posso até ser o mestre, eu posso até ser o Senhor, eu sou Deus. Dentro de mim existe toda a perfeição do mundo e a santidade que todo homem precisa. Mas importa
que assim como a serpente de Moisés foi levantada no deserto, que eu também seja levantado. Jesus estava falando da sua morte. Jesus estava falando exatamente de como seria a sua morte. Importa que eu vá para a cruz. Nicodemos, isso vai acontecer, você vai ver. E devia haver outros discípulos olhando ao redor, prestando atenção na conversa. E aí ele fala assim para Nicodemos, você vai ver, vai acontecer. Eu vou ser morto, eu vou ser levantado no madeiro e eu vou morrer. Depois de 3 dias eu ressuscito, mas eu vou morrer. Não importa que isso aconteça. Entenda que o Messias que você estava esperando, com espada na mão, guerreiro, matando tudo quanto é romano, esse Messias não vem, ele não existe. Existo eu, o Messias que dá a própria vida, o Cordeiro Santo de Deus. Lembra que a gente estudou lá no capítulo 1? O Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Santo de Deus que foi mandado porque é santo, porque é puro e é o único sacrifício que seria capaz de levar toda a imperfeição, toda a sujeira, toda a imundícia, toda a maldição. O único cordeiro que poderia ser capaz de resolver essa situação na minha vida e na sua vida. A partir do versículo 15, 16 e 17, no 16 a gente vai encontrar o principal versículo da Bíblia, gente. Todo crente que eu conheço, conhece João capítulo 3, versículo 16. Todo crente conhece. Se você não conhece, vai conhecer agora e você tem que ter esse versículo decorado no teu coração. Mas principalmente ele tem que estar assinado na tua alma para que você entenda o que esse versículo está dizendo, para que você nunca mais fraqueje e queira sair da presença de Deus. Vamos lá, vamos entender isso. No versículo 15 ele fala assim, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Querido, isso aqui é a maior revelação do Evangelho. Se você acha que as pessoas ficarem curadas, eu vou para a igreja e eu vou orar e vou fazer campanha de oração e eu vou virar empresário e eu vou ficar rico. Ok. Eu vou orar e eu vou ficar curado e esse mal que está me afligindo vai passar e eu vou ficar são. Ok? Todas essas coisas Deus pode fazer. Todas essas coisas Deus pode fazer. Mas esses versículos aqui são eles que definem a missão de Jesus, para o que ele realmente veio. Jesus não tem compromisso com o teu conforto. Jesus não tem compromisso com o meu conforto. Jesus não tem compromisso em me deixar rico. Em momento nenhum ele prometeu isso. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Pode ser que Deus te abençoe dessa forma, pode ser que não. Jesus não tem compromisso em fazer com que você se torne o ser humano mais saudável do mundo, sem doença alguma. No momento em que você nasceu da carne, você já começou a morrer. Eu e você. No momento em que a gente nasceu da carne, a gente já começou a morrer. Isso pode ser para o cara que fica curado de câncer ou para o cara que morre de câncer. A diferença entre um ser humano e o outro está exatamente no versículo 15, 16 e 17. Para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus mandou o seu único Filho para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Como assim, velho? Então quer dizer que se eu aceito Jesus, então eu não morro. Querido, se você morrer sem Jesus, quer você goste dessa palavra ou não, quer tenham te ensinado que isso é mito ou não, você vai para o inferno. Se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. E a garantia da salvação em Jesus Cristo não está nas tuas atitudes, não está nas tuas obras. Está nisso aqui. Foi Deus que deu o seu Filho, foi Ele que entregou o seu Filho ao mundo, foi Jesus Cristo que morreu, foi Jesus Cristo que veio ao mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você não vai morrer a morte eterna desde que você encontre Jesus, desde que você entregue a sua vida a Jesus. Porque no versículo 17 está dizendo que Jesus não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Jesus não veio para apontar o dedo na tua cara e falar sobre os seus erros. Ele veio para te salvar.
Ele pega a tua vida do jeito que está, da forma que está, e ele começa a alterar, começa a modificar, começa a moldar. Mas antes ele quer que você seja salvo. Antes de qualquer coisa, ele quer que você tenha salvação. Antes de qualquer coisa, ele quer que você garanta a eternidade. A Bíblia diz que aquele homem ou mulher que espera em Jesus somente para essa vida é um miserável. É um miserável. O que esses 3 versículos estão dizendo, e resumindo toda a Bíblia, é que não interessa as bênçãos que você vai receber aqui. Se você não receber a Jesus como seu Salvador, se você não entregar a Jesus a sua vida, se você não entregar a sua alma a Jesus, não vai adiantar nada. A Bíblia vai dizer o seguinte, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta ao homem conquistar o mundo inteiro, de que adianta ao homem juntar tesouros na terra, de que adianta o homem juntar ouro, prata, sabe? E a ferrugem consome tudo isso, acaba com tudo isso. Jesus vai dizer o seguinte, ajunte tesouros no céu. Ajunte tesouros no céu, porque lá não tem ladrão, porque lá não tem traça, porque lá não tem ferrugem. O que Jesus está dizendo é o seguinte, não é que você não tenha que trabalhar, não é que você não tenha que ganhar a sua vida, não é que você não possa querer o conforto, não é que você não possa querer o melhor para sua família, não é isso. Mas a Bíblia diz que você tem que, antes de qualquer coisa, ter Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Antes de qualquer coisa, você tem que ter visão da eternidade. Antes de qualquer coisa, você tem que ter uma consciência plena e firme de que a tua vida em algum momento aqui vai acabar. Que a minha vida em algum momento aqui vai acabar. Em algum momento, esse corpo carnal aqui, ele vai acabar. Ele é perecível. E a gente vai ter que dar conta das coisas que a gente fez com esse corpo a Jesus. A primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Garantir a minha salvação. Eu tenho que entregar o meu coração a Jesus. Eu tenho que entregar a minha vida a Jesus. Aí no versículo 18 vai falar assim, ó, não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Salvador, mas aqueles que não creem nele já estão condenados por não crerem no Filho único de Deus. A condição básica, simples, é essa. Então se você tem dito assim, não, eu não vou para a igreja porque eu estou com a vida toda errada. Eu não vou para a igreja, eu vou ficar fora da igreja porque eu tenho pecado muito. Eu tenho muitos problemas. Eu tenho muitas circunstâncias que eu quero resolver. Depois que eu resolver, eu vou para a igreja. Sabe quando é que você vai voltar para a igreja? Nunca. Sabe quando é que você vai para Jesus se você pensa nisso? Nunca. Se você acha que você vai para Jesus depois de consertar a tua vida, você nunca vai para Jesus. Você sabe por que eu fui para Jesus? Não porque eu seja perfeito, não porque eu tenha conseguido resolver meus problemas, mas é porque Jesus veio para os doentes. A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes, Jesus não veio para os sãos. Então a minha oração que eu faço a Jesus, vez por outra, é, Senhor, eu sou um desses doentes. Tem coisas que eu não estou conseguindo resolver. Tem coisas que eu não estou conseguindo fazer. Tem hábitos que eu adquiri, vícios que eu tenho, que eu não estou conseguindo mudar. Eu estou precisando do Senhor. É o Senhor que pode mudar. É por isso que a gente vai para Jesus. Jesus, eu recebo logo de cara a tua salvação. Eu aceito que o Senhor fez tudo de graça, que eu não fiz nada para merecer. Então eu te entrego a minha vida. E a partir do versículo 19, 20 e 21 diz assim, a sentença deles está baseada neste fato. A luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os que praticam o mal odeiam a luz e ficam longe dela, com medo de que seus pecados sejam revelados. Mas aqueles que praticam a verdade têm prazer em vir para a luz, a fim de que todos vejam que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Você aceita Jesus como seu Salvador. Você recebe Jesus como seu Senhor. Entenda que toda vez que a gente fala que Jesus é Senhor, quer dizer que as ordens são dele. É ele que manda, não eu e você. Amém? É ele que manda, ele é o Senhor. A ordem é dele. E eu tenho que me esforçar para me adaptar às ordens dele. E onde eu encontro as ordens dele? Na palavra do Senhor. Ok? Não tem profecia, não tem revelação, o que tem é a palavra de Deus. Se alguém fizer uma revelação a você que não tem nada a ver com a Bíblia, pode jogar fora sem medo nenhum. É a Bíblia que contém a verdade. Jesus mesmo vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ok? Então receba dessa forma. Segundo, quando você aceita Jesus como seu Salvador, você passa a viver uma vida, você começa a se esforçar para viver uma vida de santidade. Quando você vem para Jesus, você se aproxima da luz.
você se aproxima da luz. E quando a luz bate sobre a minha vida, quando a luz bate sobre a sua vida, ela começa a revelar as coisas que estão erradas. Começa a revelar as coisas que precisam ser mudadas. Isso é evangelho. Evangelho é transformação. Evangelho é renovação. Evangelho é não conformação com o mundo. É não tomar forma do mundo. Você não deixa de pecar para ser salvo. Você é salvo e é por isso que você para de pecar. Você não erra menos para ser salvo. Você não é perfeito e assim você é salvo, porque senão o mérito estaria em mim e estaria em você. Se fossem as minhas atitudes que resolvessem alguma coisa, o mérito estaria em nós, mas o mérito está em Jesus. Jesus olhou para nós, ele viu que a gente não tinha condição de se salvar, ele viu que a gente não tinha condição de praticar o bem por nós mesmos, que a nossa inclinação é para o mal. Então ele vem e nos salva, é ele que é puro, ele é o Cordeiro, ele que é santo. Então, porque ele morreu por mim e por você, você pode participar da pureza dele, da justiça dele, da santidade dele. Quando você aceita Jesus como Salvador, você tem acesso a tudo isso. Mas o Evangelho também diz o seguinte: aquele que não aceita Jesus, ele já está condenado. Aquele que não aceitou Jesus, ele está condenado. Isso me faz refletir sobre uma coisa. Existem pessoas que estão perto de você e perto de mim. Seus vizinhos, seus amigos, seus parentes. Quer você goste disso ou não, se eles não aceitaram ainda Jesus como Salvador e como Senhor, eles estão mortos. Quer você goste disso ou não, se você não falar do amor de Jesus, as pessoas que você mais ama, mas não conhecem Jesus, vão para o inferno. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que o sangue inocente vai ser cobrado daqueles que sabiam dessa verdade, mas não compartilharam. Querido, fale do amor de Jesus. Fale do amor de Jesus para as pessoas. Jesus, em determinado momento, há 2000 anos atrás, ele vai dizer assim: vocês acham que as coisas ainda estão para acontecer. Vocês acham que os campos ainda vão ficar prontos para a ceifa. Só que Jesus fala assim: eu já estou olhando para os campos e eles já estão brancos para a ceifa. Você pode perceber, tem gente aceitando Jesus, tem gente que está recebendo a palavra, que você não está precisando fazer a menor força. São pessoas que você achava que nunca estariam aos pés de Jesus. Mas essas pessoas têm vindo procurar nós, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando a gente não falar, as pedras vão clamar. Para mim e para você, querida. Para mim e para você. As pessoas que estão ao nosso redor precisam do nosso compromisso com Jesus. As pessoas que estão ao nosso redor precisam do nosso coração sedento por Jesus. As pessoas que estão ao nosso redor precisam ouvir a nossa boca falando de Jesus. Não como quem acusa, porque Jesus acabou de falar aqui para mim e para você. Eu não vim aqui para condenar o mundo, eu não vim aqui para acusar o mundo. Mas vem para se apresentar ao mundo como um Jesus cheio de amor, que deu a sua própria vida. Jesus gostava da sua vida, querido. Jesus gostava da vida que tinha aqui na terra. Não se engane, não. Jesus entregou a sua própria vida, entregou a sua força, entregou as suas capacidades, entregou as suas motivações para que eu e você fôssemos salvos. Amém? Então receba essa palavra de todo o coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Receba isso como uma palavra viva e profética dentro do teu coração e nunca mais se esqueça disso. Você não é salvo pelas coisas que você faz. Você não merece. Eu não mereço. Nenhum de nós merece a salvação que Jesus dá para nós. Ele deu de graça. E a graça de Jesus se chamou cruz. A graça de Jesus se chamou terceiro dia. A graça de Jesus se chamou ressurreição. Amém? Que Deus abençoe a você e a todos nós. No nome de Jesus.